Então, boa noite a todos novamente. E eu preparei mais uma vez nesse capítulo, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, Pedi e obtereis, ele retrata diversas passagens evangélicas e nos ensina o que é pedir para se obter. E pedir significa você fazer uma oração. Através da oração, você pede e você vai receber. Então, com todas as passagens evangélicas aqui colocadas, nós vamos ter uma noção bem clara do que vem a ser pedir e obter. Espero que nós possamos fazer aqui um resumo e chegar num entendimento bem claro para vocês. Ok? Muito bem. Aqui nós temos a qualidade da prece. Então a prece tem que ter uma qualidade. Ela não pode ser uma prece qualquer, não é? Perdoem-me aqui, eu vou ler para vocês que fica mais fácil para entender. Jesus diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então essa é a primeira. Vejam bem, essas palavras estão no Novo Testamento, não é? Elas foram tiradas da Bíblia. E essas palavras estão muito claras. Aqui é preciso nós entendermos como era a sociedade na época. Jesus usava muito essa palavra hipócritas. Por que hipócritas? Quando você vê uma pessoa ser chamada de hipócrita, é quando ela faz uma coisa querendo parecer outra. Ou seja, ela não é aquilo. Seria como ela é um lobo, está se vestindo de cordeiro, não é? Então, ele diz aqui, se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Naquela época, os rabinos, todos os religiosos, eles oravam em praça pública, jejuavam, ficavam com um semblante triste, para dizer que estava jejuando, para serem vistos pelos homens. É por isso que Jesus criticava. Por quê? Porque eles já tinham recebido o que eles queriam, não é? Que era ser visto pelos homens. Na verdade, aquilo que eles estavam fazendo não era uma oração. Então ele disse que quando você quiser orar, você não vai em praça pública para ser visto pelos homens, porque isso não adianta nada. Você entra no seu quarto e se liga a Deus. Ele ensinou isso. Embora ele tenha ensinado isso há muitos e muitos anos, nós não temos praticado isso. Essa colocação dele, não é? Nós temos, muitas vezes, esquecido de orar dentro do nosso quarto. Pode me interromper aquele que quiser. Aqui na continuação ele diz: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Ele faz a menção dos gentios. Só para vocês lembrarem o que é gentios, Paulo de Tarso é considerado o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque quando Paulo de Tarso se converteu, ele foi levar o Evangelho, a pedido de Jesus, a todos aqueles povos que não acreditavam em um só Deus. Porque somente os hebreus acreditavam em um só Deus. O resto, todos, acreditavam em diversos, não é? Egípcios, romanos, não é? E assim por diante. Então, ele foi levar esse Evangelho de Jesus
Então, por isso, ele coloca os gentios, porque os gentios falavam muito. Aliás, que se tinha muitos deuses, tinha que se falar muito, né? Tinha que orar para o Deus da guerra, o Deus do amor, a deusa do amor e assim por diante, não é? E, então, Jesus fala para nós não nos tornarmos semelhantes a eles. Olha, ele falou de novo o quê? Para você não falar demais em suas orações. Porque o muito falar significa que você não está sentindo. Vocês percebem? Fica preocupado com o que vai falar, não é? Como se fosse algo decorado também, né? Exatamente. Pai Nosso, né? Não. Jesus ensinou para a gente, então... No passado, infelizmente, a Igreja Católica nos ensinou, quando nós tínhamos um pecado, não é? Principalmente na minha época, que eu sou mais velho que vocês, eu ia, então, me confessar todos os dias, todos os domingos, e aí eu tinha que contar meus pecados para o padre. E dependendo do grau desse pecado, ele me dava 10, 20, 30 Aves Marias, mais 20 Pai Nossos e assim por diante. Então, aquilo era uma coisa maquinal. Então, vejam bem, Jesus já tinha ensinado como orar, e ele estava me ensinando a falar muito. Era um contrassenso já naquela época. Nós vamos chegar na oração do Pai Nosso. Ele também falou aqui de uma coisa importantíssima que ele falou diversas vezes, que é sobre o perdão. Ele disse aqui, quando vos apresentardes para orar, ou seja, quando você for orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos pecados. Então, ele coloca o perdão como fator primordial. Se você for orar, você não pode orar com ódio no coração. Porque não tem como. Você está com ódio no coração e você vai fazer uma ligação sublime com Deus? É incompatível. Mas e se você assumir que, tipo, nossa, eu vou ao ódio daquela pessoa e eu quero melhorar isso? Exatamente, então é perdoar. Então, quando você for orar e tiver esse ódio no coração, a primeira coisa que você faz é fazer uma oração para ela. Você coloque essa criatura na tela mental e faz uma oração para ela e perdoe essa criatura, entendeu? E pronto. É isso que ele fala. Em fazendo isso, você pode continuar a sua oração. Ele também contou uma outra passagem aqui, interessante, que duas criaturas foram fazer oração lá no local onde se fazia, né? Então, um chegou e disse que ele era um pecador. E o outro disse que ele não era como aquele pecador. Porque naquela época tinha muitas castas, tá certo? As pessoas que de determinada casta achavam que o outro não prestava. Por exemplo, quando Jesus veio, que disseram que foi de Nazaré, alguém disse assim, mas alguma coisa presta vindo de Nazaré? Vocês vejam bem como era a época, não é? Então ele deu essa colocação, que um foi orar e pediu a Deus, se confessou, eu sou um pecador, não é? Perdoai-me, tal, e pediu a Deus as coisas que ele queria. O outro não, o outro foi se comparar com aquele pecador, dizendo que ele era um pecador, que ele era melhor. Então é onde Jesus disse que nós não devemos nos querer ser melhor do que o outro, não é? Disso aqui, nós já podemos tomar algumas lições. Primeiro, para fazer a oração, nós temos que perdoar. Não é assim? Para fazer a oração, nós não temos que falar muito. Para fazer uma oração, nós não temos que ficar em praça pública, muito menos
indo no centro espírita, ou na igreja, ou em qualquer lugar, para dizer que é um religioso. Não é assim? E nós temos também, acima de tudo, a lição é o perdoar. Você falou sobre a oração do Pai Nosso. O ponto crucial do Pai Nosso é o perdão. Você não está falando lá, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo do meu devedor? Você não fala isso? Na verdade, você está fazendo uma colocação para você fazer. Porque se você não fizer, você não se liga a Deus. Essa é a questão. Porque Deus não vai te perdoar de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus não se ofende. Deus está muito acima disso. E também não castiga. Ele não castiga também. Então, ele não perdoa porque ele está muito acima disso. O que precisa é você não estar com nódia no coração, porque se você tiver, você não se liga a ele. Essa é a questão. Então quer dizer que, quando fala a mãe da gente, tipo, as mães da gente falam, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Isso era no passado, né? No passado usava isso, o homem do saco vai buscar o bicho-papão. Eram coisas que assustavam as crianças para que elas pudessem ficar mais quietas, não é? Então esse castigar, no caso, se a criança fizesse aquilo, ela mesma é a lei da ação-reação, não é? Tipo, Isso, exatamente, a lei de ação. Nós vamos ver em próxima aula que essa questão, vamos aqui continuar. A eficácia da prece. Eficácia. O que é eficácia? É aquilo que produz um efeito desejado. Como que nós vamos fazer para que nossa prece produza o efeito que nós queremos? Não é? Ele disse aqui, que está anotado em São Marcos, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Olha, então ele disse que se você crer, pedir, você vai ser atendido. Fé, não é isso? Agora, algumas pessoas acreditam que, no sentido literal da palavra, eu quero ganhar na loteria. E eu fico ali com fé que eu vou ganhar na loteria, não é? Deus sabe perfeitamente o que é bom para você e o que não é bom. Porque se você tiver ainda muito orgulho, muito vaidade, fazer você ganhar na loteria vai ser a sua perdição. Por quê? Muitas pessoas, nós já vimos, não é? Casados, não é? Aí separa da esposa, ou a esposa separa do marido, não é isso? E começa uma vida, aí o filho já quer a parte dele, enfim, desintegra toda a família. Por quê? Porque não estão preparados para ter aquele dinheiro nas mãos. E assim por diante. Então, o que pedir nas orações é fundamental. É fundamental. Principalmente você pede intuição. Você pede paciência. Você pede tolerância para que você possa resolver as questões. Não peça coisas materiais. Se você quer pedir que os bons espíritos intercedam para que te ajudem num determinado negócio, não tem problemas. Olha, me ajude, eu preciso fazer esse negócio, isso, aquilo, né? Eu preciso desse emprego, assim, me ajude a manter calma, né? Porque quando você vai diante de um emprego, ou de um vestibular, por exemplo, o que você precisa? De calma, confiança, não é isso? Você não precisa que o outro ali vá pior do que você. É você em primeiro lugar. Você vai dar o melhor de si. Então é só você pedir isto, não é? Ou uma namorada, um filho. Veja bem, tem gente que fala assim, mas Deus conhece tudo da nossa vida, então eu não preciso pedir nada. Não é bem assim, não. As leis divinas são imutáveis. São imutáveis. Mas Deus não fica nos fazendo como marionetes, não é?
Por quê? Porque nós somos seres inteligentes e temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode fazer qualquer coisa. O caminho é você que vai trilhar. E quando você tem o caminho da luz, vamos supor que o caminho da luz esteja para o norte, que é o Evangelho de Jesus, não é? Olha, esse é o caminho. Então, vamos caminhando, passo a passo, não é? Um dia nós vamos chegar na luz plena. Se você, por acaso, dá uma escorregada, ou seja, vai para o leste, vai para o oeste, ou vai para o sul, não tem problema, mas levanta-se e vai para frente. Agora, aquela pessoa que está caminhando para o sul, sabendo que a luz está para o norte, vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Então, é isso que é importante. Nós sabermos o caminho da luz. Nós temos essa certeza. Lugero, e se ela tiver e for a missão dela ter que passar por aquilo? Não existe missão de passar por determinadas coisas. Não existe. Tá certo? Esse negócio de karma tem que ser muito explicado. Podemos, numa próxima aula... Não estou falando isso. Tipo, um resgate. Tipo, ela aprontou muito e agora ela sofre. Na verdade, a lição que o Evandro falou é exatamente isso. Não é? Você também falou da lei de causa e efeito. Nós todos estamos inseridos na lei de causa e efeito e estamos sentindo as injunções de causas que nós provocamos no passado. Mas você não pode generalizar, achar que tudo que vem de errado para você é a responsabilidade do seu passado. Até porque o Evangelho nos ensina que a maioria, não fala em percentual, a maioria dos seus problemas hoje foram criados por você hoje nessa encarnação. Então é muito importante você atentar para isso, tá certo? Porque muitos espíritas colocaram na cabeça esse negócio de causa e efeito, que está sofrendo, pagando coisa passada. Não, a maioria é aqui, dessa encarnação que você ainda está insistindo em bater a cabeça fora do norte. E uma coisa é, a espiritualidade tem um plano. Tem um plano, só sim. Que você pode... Você tem o seu livre-arbítrio. Se você veio para ter uma certa condição, você tem o livre-arbítrio de mudar essa condição. Vai depender da sua conduta, tá certo? Bom, então, nós temos que entender que Deus realmente está no leme do nosso planeta, do nosso sistema solar, do universo. E Jesus é o governador do nosso sistema solar. Esse Cristo que veio à Terra um dia, não é? Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Essa máxima é verdade. Porque você tem que fazer a sua parte para que Deus faça dele. Não tem essa de você sentar, ficar orando, esperando que a coisa venha até você, esperando que você receba ajuda e você não faz nada. Não existe isso. Você acha que alguém vai chegar numa prova, não é? E pedir ali para que o seu mentor lhe ajude, sendo que ele não estudou? Não vai adiantar, ele não fez a parte dele. Ele tinha que ter feito a dele, não é? Então é necessário que você faça a sua. Primeiro, não é? Existem muitas formas que a espiritualidade nos ajuda. Inúmeras. Aliás, diga-se de passagem, nós estamos o dia inteiro sendo influenciado pelos espíritos. O dia inteiro. Isso quem diz é o Evangelho. O dia inteiro. Então, se você estiver com o pensamento ligado no bem, você vai ter a inspiração do bem. Agora, se você estiver ligado a bobagens, vamos chamar assim, aí sim vai estar mais ainda para ficar junto com você. Aí não é inspiração. Aí é o quê? Obsessão mesmo. Ainda mais quem é médium ostensivo, né? Então, vocês entenderam? Então, no livro dos Espíritos, tem essa pergunta, não é? Se
os espíritos encarnados influenciam a nossa vida? Muito mais que imaginais, está escrito lá. Quase 90%. Por quê? Porque depende da forma com que você está vibrando. Se você estiver vibrando, querendo beber, não é? Vai encostar criaturas que desencarnaram com a bebida para ficar te buzinando. Vamos ali tomar uma. O sujeito tem que trabalhar. Não, vamos tomar uma. Por quê? Porque ele está querendo sentir o néctar. Então, essa inspiração, ela vem como vem a obsessão. Vai depender. É claro que devido ao nosso grau, nós temos que lutar muito ainda para que nós tenhamos inspiração. Porque a obsessão é em maior número. Porque nós temos 40 bilhões de criaturas aqui na Terra, onde 6 bilhões e pouquinho estão encarnadas. Então vejam bem, nós temos o quê? 3 para 1. Para cada um de nós aqui, já na carne, nós temos 3 outros. Estão por aí, em todos os lugares. Então vocês vejam bem, é um planeta que está passando por esse processo, que todos sabemos, né, de expiação e provas, que não é fácil. Muito bem, então vocês entenderam que a eficácia da prece vai depender do seu estado, daquele momento que você está. Você tem que estar com a ligação, não é? Tem uma historinha que eu acho que todos já ouviram, mas é a história do Zé. O Zé, ele estava na igreja e ele chegava, ficava lá no fundo, que ele era analfabeto, e ele chegava e dizia: Jesus, o Zé está aqui. E ele levitava. As pessoas viam ele levitar. E aquilo começou a incomodar algumas pessoas. E o padre então foi falar com ele, foi ensiná-lo a orar. Verbalizar palavras, não é? E de tal modo que o Zé nunca mais volitou. Por quê? Porque ele começou a ficar preocupado com as palavras e ele não estava o quê? Transmitindo aquele sentimento, porque quando ele chegava, mesmo sendo analfabeto, ele externava o que ele tinha de melhor. E por isso ele se ligava, não é? Aquilo na espiritualidade maior. Ação da prece. Como que se dá a ação da prece? É uma parte importantíssima que todos vocês devem estudar. Todos, viu? Não deixemos somente aqui. A prece é uma invocação, ou seja, você está invocando, não é? Uma entidade, né? O Deus, Jesus, não é? Então, quando você faz uma prece, você pode fazer uma prece para uma criatura que está doente, em outra cidade. Você pode pedir a intercessão do seu mentor, dos bons espíritos. Você pode pedir a intercessão de Jesus e de Deus. Aqui foi nos colocado o seguinte: se você pedir a intercessão dos bons espíritos, todas essas vibrações vão ser levadas a Deus. É claro que os executores são os bons espíritos. E todas as vibrações, todas as orações que vocês fizerem para Deus, serão também levadas para os bons espíritos, que serão os seus executores. Fato é que a oração é uma energia que, através do pensamento, você vai emitir. E quando você emite essa energia, nós vamos ver aqui agora o poder que ela tem. Vejam bem, como que ocorre essa ida dessa energia para aquela pessoa que está lá em Taubaté. Você tem uma pessoa lá, amiga, um parente que está na cama, aí você vai fazer uma oração para ela. Como que chega lá em Taubaté? Né? Muito bem. Nós sabemos, pela física, que o ar é o condutor do som. Não é assim? Se ali um trilho, melhor, uma locomotiva ali, da Mugiana, né? Se ela provocar um barulho, se chocando um vagão contra o outro, possivelmente nós vamos escutar aqui, que nós estamos muito perto, não é isso?
O que foi que aconteceu? Aquele barulho lá, ele foi trazido para cá através do ar. O ar foi o condutor, ele que trouxe. Possivelmente, lá no centro da cidade, ninguém vai ouvir esse barulho. Por quê? Porque ele é limitado ao estrondo que ele vai dar. Não é? O barulho, ele é limitado de acordo com essa magnitude, com essa energia, né, que foi provocada ali. Ok? Muito bem. A oração é isso também. Só que quem leva a oração não é o ar. Nós temos o chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, você procura no índice, está aqui neste livro, está em todos os livros de Kardec. Todos. No livro dos médiuns, na Gênese, todos. É importante vocês lerem, porque quando vocês lerem, vocês vão aí ter firmeza. A fé vai aumentar, porque não tem como não aumentar. Ok? Esse fluido cósmico universal foi a base que Deus utilizou para fazer tudo que existe no planeta, tudo que existe no universo. Então, esse piso é uma modificação do fluido cósmico. Essa cadeira, a luz elétrica é também uma modificação. Aliás, a luz aqui, ela não está chegando em forma de energia, não é? Ela não foi transformada lá na barragem, não é? A queda d'água não virou a energia elétrica e aqui ela não chegou, não transformou de novo. Não é assim? Então, o fluido cósmico universal, ele recebeu diversas modificações para que então tivéssemos todos os tipos de matéria e todos os tipos de energia. O próprio magnetismo. Perceberam então? E o mais importante, esse fluido cósmico universal, ele está envolvendo todos nós. Porque nós temos ar aqui na superfície da Terra, não é? Aqui nós temos ar, oxigênio, não é? À medida que nós vamos subindo, o ar vai diminuindo. Já não tem mais oxigênio. Um avião, né? Exatamente. Dentro do avião, por exemplo, se abrir a janela, lá morre todo mundo. Não é? Porque lá não tem oxigênio. Também tem uma... quando eu andava de avião, mas você começa a sentir um zumbido. Exatamente. É por falta exatamente do ar, não é? Então vejam bem. Voltando então, esse fluido cósmico universal, ele existe em volta da Terra, fora, na Lua, em todo lugar. Ele está no seu sistema primário ainda. Por isso que você, então, fazendo oração, você vai levar essa sua energia lá para qualquer lugar do mundo. Perceberam? E ela vai chegar aonde você quiser. Por isso é importante a oração pelos os mortos, não é? Os que desencarnaram. Porque chega até ele. Não interessa onde ele está. A energia chega. E quando a gente lembra de alguém também... Exatamente, quando você lembra, não é? Então vejam bem, é muito importante que nós tenhamos essa informação para que nós possamos então trabalhar, porque o entendimento nos tira da ignorância, nos tira dali, daquela escuridão. Nós temos que sair da escuridão e vir para a luz. Esse entendimento Jesus já o tinha. Já o tinha, tá certo? Olha, é muito importante, por exemplo, nós termos essa consciência e saber que pela prece nós podemos ter tudo. Mas como eu disse já no início, é preciso que nós tenhamos a consciência, o bom senso de saber o que pedir. Não pedir bobagens, não é? Por quê? Ainda há pessoas que querem fazer troca com os bons espíritos, não é? Com Deus. Ele vai mais longe ainda. Se eu ganhar na loteria esportiva, eu vou dar a metade para um centro espírita. Isso é bobagem.
Você acha que Deus está querendo fazer negocinho com você? E pedir uma pessoa especial pra gente. Sim, mas aí você está pedindo para ela. É diferente. Você não está querendo dinheiro para se enriquecer. Então, tipo, meu Deus, eu estou tanto tempo sem uma pessoa especial, eu quero. Isso é pedir coisa? Não. Fazer um pedido de besteira? Você pode pedir. Pode pedir. Que vai chegar até você. Pode pedir, sim. Eu sabia pedir desde. Vai chegar essa pessoa. Essa pessoa, a diferença é que você ainda não encontrou com ela. Pode ter certeza que os bons espíritos vão fazer com que um chegue até o outro. Mas eu acho que eu estou pensando em encontrar essa pessoa. Pois é, então você pode ficar tranquilo que você vai encontrar. Viu? Tá. Então, essa nossa inspiração, nós temos que estar preparados para receber. Porque se nós não estivermos preparados, nós não vamos receber. Então, veja bem, outra coisa, você pede, aí você não fica atento. Aí quando vê, passa. Não é assim? Então, vejam bem, existe uma história de um sujeito que o local onde ele estava começou a inundar. Aí ele começou a subir pelo telhado. E começou a inundar as ruas, aquele negócio todo. E ele começou a orar com fervor, né, pedindo a Deus que o salvasse e tal, etc. E chegou um barco, tal, pula aqui, vamos lá e tal, etc. Né? Ele falou, não, Deus vai me salvar, né? Não vou não. E chegou outro da mesma forma, chegou um helicóptero, chegou diversas pessoas. Ele afogou-se. Por quê? Ele estava esperando que Deus viesse, né, ali, carregasse ele. Então, vieram todas essas pessoas enviadas pelos espíritos superiores para que o salvassem. E ele não percebeu que aquilo era Deus enviando para ele. Então nós temos que estar muito atentos. Ser ajudado, né? Exatamente. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Quando nós pedirmos, ficarmos atentos que a coisa virá. Por exemplo, quando você está muito nervoso e um problema para resolver e tal, aí quando você começa a pedir e etc, com fervor, e vem. Mas muitas vezes não vem para você. Sabe por quê? Porque você não está em condições de receber. E aí vem com uma amiga, não vem? A amiga chega para você, você vai conversar com ela, encontra do nada na rua, aquele negócio todo, você encontra, aí a pessoa, você começa a conversar com ela, a coisa começa engraçado, parece que começa a vir, não, eu acho que eu vou fazer assim mesmo, quer dizer, a outra só está ouvindo, às vezes ela dá um toque, né, tal, etc. Aquilo foi seu mentor, não é? Foi um bom espírito que te ajudou. Então, você tem que ficar esperando que o negócio venha direto para você como um raio aqui na sua cabeça? Não! Vem através dos outros, não é? Quantas vezes nós somos ajudados dessa forma? Obrigado, Dani. Diversas formas, não é? Tem uma historinha de Valdo Baixo muito engraçada, porque conta umas histórias meio piadas, né? Ele falou assim que ele estava lá, já eram umas 4 horas da manhã, aqueles atendimentos que ele faz, parada, madrugada, né? Aí, no finalzinho, quando ele estava muito cansado, ele viu uma mulher vindo, né? Ele já deu uma olhada para ela assim, e isso não é problema. Aí ela veio e pediu para ele dinheiro para pagar a conta de energia. E ele ficou irritadíssimo. Ele conta, né? Ele fala, ficou irritadíssimo. Ele falou assim, gente, eu aqui cansado, trabalhando desde tantas horas, de madrugada, né? A pessoa vem me pedir dinheiro que eu não tenho, né? Para pagar uma conta de energia. E não é possível, não tem lógico um negócio desse, né? E ficou muito irritado. Diz que a aparência dele, né? Como o boniano, né? Fica na cara, né? Que ele foi irritado na hora, né? Aí ele falou assim, olha, eu não tenho condição, não tenho dinheiro aqui agora para te dar e tal. E tem aquele que administra lá, eles recebem dinheiro e tudo mais, né? Normalmente ele manda as pessoas para ir. Mas naquele horário nem dava tempo. Aí a Joana de Ângeles apareceu para ele e falou assim,
você está irritado por quê? Aí ele falou, olha, irmã, né, já, tal. Falou assim, não, você não tem que ficar irritado. Tem 2 meses que essa mulher está pedindo a Deus que alguém a auxilie, né, para poder pagar a conta de energia dela. Ela já pediu de todas as formas, ela pediu emprego, ela pediu de tudo, mas não conseguiu. E aí, Jesus mesmo, que ouviu as preces dela e mandou um espírito conversar com o fulano de tal. Eu esqueci de contar a parte. Que ela chegou e falou assim, que o fulano de tal que tinha mandado ela lá. E ele ficou operado, porque o fulano de tal, gente, mas por que o fulano de tal não deu dinheiro para ela? O que tem que mandar aqui? Aí o espírito intuía ela e ela não ouvia, que é para ir lá no Divaldo. Aí ele chegou perto de uma outra pessoa que tinha a convivência com os dois, que tinha uma mediunidade mais aflorada, e intuiu esse amigo. Aí esse amigo virou para ela e falou assim, olha, você vai lá no Divaldo e fala, e eu falei que era para você pedir dinheiro para ele. Aí a Joana foi e contou o Divaldo, né? Aí na hora que ela contou, aí disse que a perna dele já começou a tremer, já não conseguia levantar, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, Jesus olhou na listinha dele, estava lá e foi falando todos os mais evoluídos primeiro, né? Fulano, Ciclano, Beltrano, todos esses não têm necessidade de ajudar essa mulher. Ela na última linha lá tinha escrito assim, de Paulo Pereira Franco. Então, você vai e dá o dinheiro logo para ela e quita sua dívida, né? Aí ele providenciou lá o dinheiro. Ele é cheio de história. Ele é cheio de história. E interessante que meu pai fala assim, às vezes eu falo assim, nossa gente, o Divaldo ajuda tanta gente, né? Aí fala assim, claro, né? Porque outras vezes ele foi juiz, né? Mandou matar não sei quantos que não precisava ter morrido, mandou preso não sei quantos que não precisava ter preso. Ou seja, ele tem débitos, ele não está fazendo isso de graça, né? E essa senhora, obviamente, devia ter ali algum débito aí com ele, né? Que ele teve que ajudar financeiramente, né? Todos nós temos débitos, né? Graças a Deus nós pagamos em prestações, não é? Porque, como diz o Evandro, é atacada, é prestação, porque se vier cobrar toda a dívida de uma vez, aí a gente sucumbe. Não está aguentando essa prestação? Está pior do que o cartão de crédito, né? Se tivesse... Tem um amigo da gente que fala assim que quando eu falava assim, nossa, eu estou tão chateado com alguém, estou tão triste, eu estou em todos os momentos da minha vida. Aí esse amigo da gente, um amigo meu da gente que fala assim, por que você não procura visitar um asilo, fazer uma caridade, fazer uma caminhada no parque, você olhar a natureza, você sabe de quem fala. Aí, você também sabe de quem que fala. Aí assim, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, nossa, são poucas coisas, são pequenas coisas que nós fazemos que é uma grandeza, que se torna uma grandeza para a gente. Sem dúvida, exatamente. Então a indicação foi muito boa para você está vendo? Por quê? Tem também uma parte de André Luiz que ele fala... Não sei se é isso que você está falando. É isso mesmo. Você não deve ficar nervoso, porque o seu nervosismo não vai te levar a nada. Aliás, vai sim, vai te dar gastrite, um punhado de coisa. Você não vai resolver absolutamente nada lá de fora, não é? Então, é preciso que você tenha calma em qualquer situação, né? É preciso. Quanto tempo nós temos ainda? 15 minutos. Bom, então vamos falar aqui sobre as preces inteligíveis. O que quer dizer uma prece inteligível? Que se compreende bem, não é? As palavras.
que vão pelo sentimento. E isso é uma prece inteligível. Porque se você estiver lendo, não é? Fazendo uma prece linda, bonita, mas você não está nem entendendo o que você está falando, não é uma prece. Não adianta, né? Não adiantou nada. Você tem que realmente fazer o quê? Uma prece que você esteja sentindo aquilo que está falando. Porque senão não é uma prece. É simples palavras jogadas ao léu, não é? Então é preciso que haja essa sintonia entre o que você está falando com o seu próprio sentimento, não é? Tem que tocar o coração, acima de tudo, não é? Então, vamos falar agora prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, diante de tudo isso aqui que nós vimos rapidamente a respeito da prece, nós percebemos o quanto é importante você fazer prece pelos mortos, não é? E quero também dizer, numa forma, o que você deve fazer quando estiver no velório. O que você tem que fazer? Então vamos. No livro Luiz Sérgio, acho que é Depois da Vida, ou do Outro Lado da Vida, um nome assim, de Luiz Sérgio. Ele fez uma visita com diversos espíritos, acredito que tenha sido em São Paulo, que eram inúmeros locais que estavam fazendo velórios, e ele então foi contar a história de cada um, de diversos, não é? Então, isso é muito importante, o que ele falou. Em cada velório está uma equipe socorrista de espíritos, independente se é cristão, se não é cristão, não interessa. O espírito está ali para ajudá-lo. Vocês já viram falar em chakras? Quem não ouviu? Nós temos no nosso corpo físico o coração, não temos? Aqui nós temos um chakra chamado cardíaco, ok? E nós temos diversos no nosso corpo físico. Quando você desencarna, o que acontece? Existe uma força, uma energia ainda no seu corpo físico que prende o seu corpo físico ao perispírito, chamado liames. E esses liames devem ser cortados, mas não abruptamente. Para que eles sejam cortados, não é uma tesoura. Eu estou fazendo um sinal de uma tesoura, mas não é bem uma tesoura. É preciso duas coisas. Primeiramente, a energia que é o sentimento de todos nós. Nossa oração para ali, para que possa ser usado. Porque os espíritos ali, protetores, que estão ajudando, eles vão pegar a sua oração e vão separar esses liames. Vocês entenderam? Porque a energia deles é muito sutil. Muito sutil. Ele sabe como fazer, mas ele precisa da nossa oração para cortar, para separar. Então, é isso que nós temos que fazer. Ao chegar no velório, é o tempo necessário. Se você quer ficar junto com um amigo que ali perdeu a mãe, fique com ele, fique perto dele, afaste quando chegar outro, não é? Mas, por favor, não saia para falar sobre futebol ali, contar anedotas. Não faça isso. Você está poluindo o ambiente, ao invés de ajudar. Porque quem não está fazendo nada, está atrapalhando. Então, essa consciência que nós temos como espíritas, nós temos que ter essa responsabilidade. E outra coisa, todos vocês já têm conhecimento suficiente para quando chegar no velório, independentemente da crença religiosa, principalmente se vocês virem que está ali um tchê-tchê-tchê, né? Só conversinha, e o falecido está lá sozinho, você chama, fulano, vamos fazer uma oração?
vamos ali, vamos fazer uma oração. Não tem aquele que não fala não, né? Não é possível. Quando você chama, o sujeito cai em si. O cara fala, epa, vamos lá, né? Vamos lá. E aí faz uma corrente, entendeu? E aí vocês falam isso. Se for no caso de ser espírita. Se não for, vocês podem falar não diretamente, não precisa. Você fala, olha, nós vamos doar a energia aqui para o nosso irmão e tal, com nossas orações, a mesma coisa. E vocês falam, vocês puxam o carro, como dizem na gíria, não é assim? Por quê? Porque na verdade a maioria das pessoas estão esperando um líder. Não fiquem com vergonha, não fiquem com medo de não serem aceitos, não é isso? Não fiquem, chame, vai ali, é como o Evandro mesmo falou, ninguém vai dizer não para você, tá certo? E você vai pegando aqueles que estão mais próximos ali e tal, quando vê, aqueles que estão lá de fora, ou eles param de conversar, ou vão embora. Uns dizem, não, você é tão jovem. Isso não adianta nada, né? Tão jovem, mas é a oração, não é? Então, nós temos que fazer isso, esse é o nosso trabalho, é de chamar as pessoas, se você ficar ali 10 minutos, mas são 10 minutos da sua cooperação, da sua doação de energia, para aquela pessoa que desencarnou, e vai embora, pronto. Não precisa passar a noite inteira lá conversando fiado, não precisa. Você ficar passando a noite conversando fiado é até pernicioso. Vocês perceberam? Então, vejam a importância. É isso que eu queria passar para vocês. A importância para os desencarnados, principalmente aqueles que acabaram de desencarnar. Porque precisa dessa energia, tá certo? Assim como no livro Entre o Amor e a Guerra, de Zíbia Gasparetto, ele conta uma história da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos 2 guerras. A primeira foi em 1924, se não me engano. Naquela época, a guerra era corpo a corpo, não tinha bomba, não tinha nada. Essas coisas não existiam. Então, a guerra era corpo a corpo. Então, no livro conta que estava vindo uma equipe socorrista, porque estava havendo uma batalha. E ali já tinha até acabado as balas, para vocês terem ideia. E aí ia no corpo a corpo mesmo. Aquela faca que tem na ponta do fuzil, a baioneta, está aqui o nosso militar que sabe melhor do que eu, né? Quando eu fiz o tiro de guerra também, eu tinha um fuzil daquele, aquele pesava, não sei quantos, porque ele era pesadíssimo, né? Então, aquela baioneta, aquilo ia matando as pessoas. Já pensou? A pessoa ficava paranoica. Queria acabar com aquilo. Não acabar com matando o outro. Ele queria acabar com aquele momento de estresse que ele estava tendo. Foi a guerra da Openário? Como é que é? A guerra da Openário? Não, a Primeira Guerra Mundial. Há muito tempo atrás. Então, quando isso acontecia, ali era uma carnificina. Vocês imaginam? Então, uns saíam correndo, não é? Ali, com a baioneta na mão, querendo matar, aí o outro dava tiro, ele caía, o corpo caía, o espírito continuava correndo. Porque o espírito só toma consciência depois. Ele não tinha tomado consciência que levou o tiro, estava com tanta raiva que ele continuava correndo, louco. Então, vocês vejam bem, essa espiritualidade desceu para resgatar aqueles desencarnados. Mas elas precisavam da oração. Onde é que elas viram oração? Numa pequena igreja que tinha lá perto. Estava orando, então eles viram um facho de luz. E foi ali que eles pegaram aquela energia e levaram lá para aquele campo de batalha. E foi então recambiado aquelas criaturas. Olha a importância da oração. É a mesma coisa quando desencarna normalmente, não é? É possível, porque estava em guerra. A guerra da Openário foi qual?
Essa aí eu não ouvi direito o que ele falou. Olga Bernardo. Esse eu nunca tinha ouvido falar dessa guerra. É onde eles entram em primeira de casa. Ah, você está falando dos judeus? Ah, sim. Eu não tinha ouvido falar nesse nome. Foi da segunda vez, né? Já não foi a primeira, foi a segunda. Tem um espírito chamado Joseph Gleber. Ele era judeu e ele era físico e médico. Naquela época, acumulava as funções. Existem alguns livros dele, muito bons, e ele foi chamado pelo pessoal de Hitler para fazer experiências com humanos, né? Ele então recusou e ele foi queimado vivo, para vocês terem uma ideia. Então, era uma barbárie até há pouco tempo, né? É como diz o Hamed diz o seguinte, que a ótica é muito interessante, né? Que quando uma pessoa mata um aqui, aí ele é preso, é incriminado, mas se ele for para a guerra e matar inúmeras pessoas, ele recebe medalha, né? É com decorações, né? Realmente é uma ótica esquisita de ver, né? Mas é isso, essas preces são, muito importantes para que nós possamos, então, ter essa visão do que nós temos que fazer. E, concluindo aqui, nós temos a maneira de orar. A maneira de orar deve ser o primeiro ato da criatura ao acordar. Você tem que orar. Por quê? Você tem que agradecer a Deus pela noite que você teve, se colocar à disposição para ser um instrumento de paz durante aquele dia, que as coisas virão para você, e que você vai ter obstáculos, mas que aqueles obstáculos sejam ultrapassados por você, porque eles vão vir exatamente para que você seja, o quê? Ali, testar para que você possa ultrapassar, porque ultrapassando o obstáculo você se fortalece, não é assim? E à noite da mesma forma, agradeça o dia, né? Perdoe aqueles que você ofendeu, não é? E peça desculpa no outro dia, se você falou alguma coisa de errado com uma pessoa, você também faça isso. Você não deve, então, deixar de fazer essas duas orações. Obrigatórias. Isso é obrigatórias. Porque você não pode sair do seu corpo físico, não é? E sair ao léu. Você não pode ficar lendo revistas bestas, desculpe a expressão, você não pode ficar vendo um filme que não tem nenhum teor. Você não pode estar vendo um filme dessa forma, e aí dormir lá, que nem um saco de batatas, não é? Aí você vai... Para onde a gente vai? Exatamente, aquilo que está imprimindo para você ali nos últimos momentos, é que vai ficar. É para onde você vai. Então você se prepara, não é? E nós temos... espiritual durante a noite. Exatamente. Peça a seu mentor, né, Priscila? Te convença, né? Eu li uma vez um livro que estava falando assim, que muitas pessoas, aí os mentores vêm, né, te convidam, muitas pessoas aceitam, mas no decorrer do curso, ela começa a não comparecer, né? Não dorme à noite nessa situação de ouvir um filme, eu sei fazer prece e tudo. E aí, quando o mentor chega, não, vamos, tá na hora, a pessoa não aceita, né? Fala, não, eu quero fazer outra coisa hoje. Né? Às vezes fica até ela sentada a noite toda do lado da cama, esperando amanhecer. Fica. Mas não vai, né? Fica. Toda vez que eu deitar à noite na hora de dormir, eu peço que me leve para algum lugar onde eu aprenda alguma coisa, exatamente, eu ouça alguma coisa, né? Mesmo que não seja um curso, assim como é bem estruturado no plano espiritual, mas pelo menos me oriente para não ficar vagando por aí, né? Porque quem precisa descansar é o corpo. O corpo que precisa trocar, né, as toxinas, uma série de coisas que acontecem de acordo com os médicos, né? O espírito não se cansa. Aliás, ele cansa de ficar preso no corpo, ele quer liberdade, né? Uma coisa importantíssima, chama-se alegria na prece. Nós temos que ter alegria em fazer uma prece, sabe? Não tem que ficar triste. Muito pelo contrário, quando eu acordar cedo,
né? Meu Deus, mais um dia novo, não é igual aos outros, nunca vai ser igual, não é? Mas um dia que você vai ter mais uma oportunidade, não é? Agradeça a Deus pela oportunidade da vida, por você ter sido criado, por você estar aqui hoje. Isso é muito importante você agradecer. Nós temos que mais agradecer do que pedir. Não precisamos pedir nada. Você tem que agradecer e trabalhar, e as coisas virão, e você vai ser instrumento da espiritualidade. Porque se você estiver sintonizado, você vai ser usado, para que você possa dar uma palavra para alguém, não é? Que está precisando de alguma palavra de consolo. Porque uma coisa que parece para outra difícil, para você não é. Por quê? Primeiro que você não está no problema. Você está fora dele. Mas você já viveu o problema? Sim, às vezes você já viveu ele também. Tá certo? Então por isso que é importante você ficar atento e agradecer. E ter alegria. Alegria, né, de viver. Alegria não é você ficar pulando aí na rua, saltitante, não. Alegria é uma sensação que você deve ter de entender que é um espírito eterno, não é? Que você não morre, que você está tendo diversas oportunidades para se melhorar cada dia mais, e que o único resultado disso tudo é a sua evolução moral e intelectual, e que você está indo rumo à luz. Muito obrigado.